Não é, professor? Sim, mas eu falo na aula de hoje, eu estava esquecendo de gravar. Foi até bom ter lembrado. Bom que já pega a correção. Aí a gente assiste de novo para poder estudar. Uhum. Pessoal, vamos lá então? Vamos fazer juntos aqui. E aí, quem fez, qual que é o valor que vocês obtiveram? Parece ser 18.488. Eu tô na dúvida. Eu acho 25.480. 25.480, 18.000. 18.000 o quê? O custo total? Sim, total. Vocês estão mandando quantos volumes? Vocês acharam quantos volumes totais? 4.000. 4.000 caixas. 4.000 caixas, beleza. E qual que é o volume total? 18.750 metros cúbicos, o peso cubado. 18.750, ok. E aí? Ou a prancha, R$3.000. Esse 18.750 que vocês encontraram é o peso cubado, certo? Isso. Tá. Certo. E os volumes que vocês precisam enviar? Não o peso, só o volume. Então eu errei aí. 62,5. Exato, 62,5.
Ok. Então, quantos volumes vocês precisam mandar que vai sair da fazenda de Petrolina? 62,5, certo? Certo. Tá. Para vocês mandarem 62,5, vocês vão ter que mandar quantos containers? É mais viável mandar 3 contêineres de 20 heifer, sei lá. É o nome, né? Parece. 3 containers de 20. Você fez os dois cálculos? Sim. Ok. No cálculo de 40, um de 40, um de 20, você encontrou qual valor? Ah, não. Esse aí eu não fiz, acredito. Eu acho que seria mais viável mesmo. E é o mais certo também, né? Não, né? Tá Não, bom. não, professor. Porque é 60 e é 62. Vai passar 2. 2,5. Aí a pergunta é o seguinte: nós chegamos no valor de quanto que a gente tem que mandar? 62,5. O container de 40, ele vai com 59 metros cúbicos, certo? Certo. Ah, sim. Não, eu tinha Então, confundido. Tá então você certo. pode mandar um de 40 e um de 20. Deixa eu projetar aqui, a gente faz junto aqui, tá? Bom, primeiro ponto aqui, vamos entender o questão, né? Quem não veio na aula passada tem que entender. Uma empresa, ela vendeu 40 toneladas de manga para uma empresa em Nova York. O cliente pediu um prazo de entrega de 15 dias, o menor custo logístico possível. As frutas devem estar em condições de consumo no mercado internacional. O carregamento sai de uma fazenda em Petrolina, em Pernambuco, para o Porto Suave via transporte rodoviário. Em seguida, é transportado via navio para ir em direção ao Porto de Nova York. Então, gente, primeiro Você está ponto. transmitindo na tela? Estão vendo, não? Para mim, não. Eu tava vendo. E agora? Tô vendo. Deve Não ser sei algum bug ele. aqui. Tem que entrar pelo computador, eu não tô vendo. Peraí, rapidinho. Pode continuar aí. Tá. Então, aí o que a gente tem que fazer? São 40 toneladas que a gente tem que mandar. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir aqui, ó, 40 toneladas. Quanto que pesa cada caixa? 10 quilos. Quantidade de caixas vai ser o quê? 40 toneladas dividido por 10. Dá 4.000. Você tem que mandar 4.000 caixas. Ok? Se eu for analisar, né, qual que é se a gente for analisar aqui, a medida das caixas em termos de volume, a gente tem 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25. Qual que é o volume total que eu tenho que mandar? É o volume de cada caixinha vezes a quantidade de caixas que eu tenho que mandar. Ou seja, volume total 62,5. Na hora que a gente olha, nós temos o container de 40 e temos o container de 20. Como o colega falou, nós podemos mandar um container, combinações possíveis, para atender, né? Um Professor, tá me container. vendo? Oi? Tá me vendo? Se eu estou te vendo? Ouvindo? Tá ouvindo, eu estou te ouvindo. Essa parte do 62,5 você pode repetir? Eu não consegui. Posso. Vendo. E um container de 20 pés. Professor, já que você vai voltar, volta no metro cúbico aí, por favor. Tá. Vou repetir aqui, ó. Primeiro, todo mundo concorda que são 40.000 quilos? Sim. 40 toneladas é igual 40.000 quilos. Correto. Total peso, 40.000 quilos.
Peso da caixa, concorda que é 10 quilos? Cada caixinha pesa 10 quilos? Sim. Então, você dividir o total das 40 toneladas de manga pelo o peso que cada caixa leva de manga, a gente sabe o seguinte, que eu preciso levar 4.000 caixas de manga que pesam 10 quilos cada. Ok? Tá claro isso aqui, gente? Uhum. Beleza. Bom, aí vem, quando a gente vai olhar, as caixas de papelão, elas têm uma dimensão. Qual que é a dimensão da caixa de papelão? 0,25 cúbicos. Ficou ruim isso aqui, né? Vou apagar isso aqui. É 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25, ou seja, 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25, comprimento, largura e altura. Ok? Então, você multiplica 0,25 por 0,25 vezes 0,25. Aí você vai ter o volume cúbico das caixas. Tá claro até aqui? Ok. Sim. E aí, o seguinte, então, qual que é o volume total? Se cada caixa tem esse metro cúbico, eu preciso levar 4.000. 4.000 vezes esse volume vai me dar os 62,50. Então, eu preciso Sim. levar 62,5 metros cúbicos em containers. Ok? Quais combinações eu posso fazer? Igual o colega fez lá, ó. Eu posso fazer 3 containers de 20 ou um de 40 e um de 20. Por quê? Olha, se um de 40 tem 59, eu tenho que levar 62, eu ainda vou precisar de mais um de 20. Ou eu posso simplesmente levar 3 de 20. Porque 2 é o suficiente? Não. Não é? Dá até menos de 59, né? Então é o seguinte, então eu tenho que levar realmente ou 3 de 20 ou um de 40. Então vamos fazer de um de 40 e um de 20 primeiro. De qualquer forma, né, a gente tem esse cálculo aqui, ó, do cubagem do modal rodoviário. Esse cálculo vai ser basicamente, né, gente, é um padrão. Se eu pegar 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25 vezes o número de volumes, que é 4.000, e multiplicar por 300, eu tenho peso cubado, que é 18,75 toneladas de peso cubado. Ok? Esse é o peso cubado. Só que o peso cubado está menor que o peso real. Então, eu uso o peso real. E aí, eu tenho o preço aqui, ó, preço do caminhão de container de 20, preço do container de 40. E nós vamos calcular agora. O que eu faço aqui? Ó? Primeiro, eu preciso de um container de 40 e um de 20. Qual que é o preço do de 40? 3.000. Custo 40, custo 20 pés. Então, ó, o custo de 20 é $2.400 e o custo de 40 é 4.000. $4.000 e 2.400. Concordam? Ah, tá. Isso aí já é Sim. o preço do modal Aquaviagem. Isso, que eu vou pegar meu container, né, e vou entender quanto que eu vou pagar. Então, isso é o custo em dólar. O real, qual que é a cotação do dólar? 5,62. 5,62. Então, custo em reais. Vai ser 4.000 vezes 5,62. Então, eu sei o seguinte, ó, que o meu modal, Tá dando um pouquinho mais. aquaviário vai me custar R$35.000. Ok? Porque eu vou mandar um container de 40, $4.000 vezes 5,62 e
$2.400 vezes 5,62. Até aqui, gente, vocês acharam esse valor? Sim. Ok. Então, agora nós vamos fazer o custo rodoviário. Custo rodoviário. No custo rodoviário, o que eu faço? Eu vou ter um frete 3.000, frete 2.000, né? Então, aqui vai ser R$3.000 por 40, R$2.000. Vai me dar um custo total de R$5.000. Qual que é o custo, então, dessa opção? Vai me custar esse 35.968 mais o rodoviário. Olha, se eu levar um container de 40 e um de 20, me custa 40 mil. Agora vamos levar 3 de 20 para ver? O meu resultado deu quase isso. É mais caro. 3 containers de 20. Se eu for levar 3 de 20, eu vou tirar esse aqui, não tem 40 mais na jogada. E eu simplesmente, eu preciso, então, de 3 containers. Então, vão ser 3 vezes 2.400. O do rodoviário, mesma coisa, vai ser 3 vezes 2.000. Se eu for levar caminhões pranchas. Então, quanto que vai ficar aqui? Vai ficar 40 mil mais 20 mil, mais R$6.000. Ou seja, 3 contêineres de 20 custa 46, e um contêiner de 20 e um de 40 custa R$40.000. Checando aqui, $2.400 vezes 3 contêineres, vezes o preço do real. E o custo de 20 é 3 vezes 2, que é o custo de um container de 20. Professor, eu cheguei nesse resultado do 46.464. Não, tá com muito ruído. Tá com muito ruído a sua... Tava com muito ruído. Oi. Agora não estou escutando nada. Dá para me ouvir? Agora sim. Eu cheguei nesse resultado de 46 mil. Uhum. E eu cheguei sem fazer nada de matemática. Eu dei uma dobrada ali no sistema, porque eu não sou muito boa, não. Aí eu nem tinha falado quanto que eu tinha chegado, porque o do pessoal tava dando diferente. Aí, como eu não fiz nada de matemática, eu fiquei quietinha. Mas eu não acredito. Mas você nem converteu em reais, em dólar, nem nada, não? Ah, não, isso eu converti. Eu tô falando, tipo, eu não medi o volume, nem nada. Cuidado, hein? Na vida real você tem que medir. Eu sei, eu preciso melhorar. Tá bom. Então, beleza. Mas você entendeu como é que faz aqui? Eu entendi, sim. Então, Eu ótimo. entendi, tipo, a lógica do negócio. Eu só me embolei mesmo na matemática. Ok. Então, a solução mais viável é essa aqui. Solução viável. Então, o menor custo, então, vou usar um container de 40 e outro de 20. Eu mando para vocês, tá, gente, essa planilha aqui sem nenhum problema. Vocês têm aí alguma dúvida? Entenderam? Ô, professor, eu só não... Oi? Eu fiquei com dúvida na cubagem. Vezes 300, por que 300? A cubagem ela tem um padrão na sua fórmula. Você pega comprimento, largura e altura e multiplica por 300. É um fator mesmo, tá?
Tá, entendi. Ok. Isso aqui eu vou até tirar isso aqui daqui, porque... Deixa eu colocar aqui de uma vez a... Eu mando para vocês tudo. Professor, compartilha esse Excel também para a gente ver a fórmula. Sim. Você já vai compartilhar no... Eu vou mandar tudo para vocês aqui, ó. Vou mandar os dois no grupo. Beleza, obrigada. Nada. Vocês têm... Não, quase... Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Quase que eu mando coisa que eu não posso mandar para vocês da Fiat. Pronto. Vou salvar aqui e já mando para vocês, tá? Ô, professor, você é formado em quê? Somente online. O que eu sou formado? Bom, eu sou formado... A minha graduação em administração, pós-graduação em engenharia de produção, mestrado em administração, doutorado em administração, as minhas linhas de pesquisa, estratégia e marketing, tá? E eu faço pós-doutorado em administração também. Dentro da linha estratégia e marketing, especificamente em inovação disruptiva. Eu pesquiso plataformas tecnológicas. Ah, que bacana. Eu tava pensando, sabe, tipo, porque eu gosto muito da área da logística e da qualidade também. Mas eu ficava pensando, tipo, se eu teria como... Só um segundo, pode ignorar a minha pergunta, peraí. É normal. Home office é isso mesmo, pessoal. De vez em quando passam uns carros aqui, umas motos aqui perto, que não tem jeito. Como vocês estão vendo na minha tela ainda, o carro está prontinho aqui para vocês. Vamos ver então, eu vou dar uma acelerada aqui. Nós vamos ver a 2.1 e a 2.2. Para eu ter tempo de passar o exercício preparativo para a prova. Tem um exercício preparativo para a prova prontinho, tá? Esperando vocês aí. A prova já está pronta também. Que dia que vai ser a prova? Meu plano, né? A prova é na semana do dia 6. Então, meu plano, fazer a 2.1 e a 2.2 hoje. 2.3, 2.4. Dia 30, exercício preparativo para a prova. Prova no dia 6. Depois, 13, 20, 27, nós vamos entrar numa disciplina de intermodalidade, Incoterms, quer dizer, Incoterms. Vamos fazer roteirização de carga, vocês vão aprender como que vocês fazem a melhor rota, né? Principalmente o pessoal do e-commerce aí, que gosta de e-commerce. Então, gente, a disciplina está recheada aí de coisas legais aí, tá? Não percam a cena dos próximos capítulos. É uma abordagem bem prática, né? Só que eu tenho que seguir também o AVA aqui. Quem estava perguntando aí sobre fazer, trabalhar com logística, gente, a logística não precisa nem falar, né? A gente tem empresas, por exemplo, a Amazon aqui no Brasil, a gente tem o Mercado Livre virando uma das maiores empresas da América Latina de logística. Nós temos várias oportunidades na área de logística, né? Eu mesmo, por exemplo, a minha área, minha função, né, no mercado, eu sou coordenador de engenharia logística em uma indústria, né? Dentro da indústria automobilística. Então, enfim, a gente vê a quantidade de oportunidades que surge dentro da área da logística, e, assim, é uma opção para os profissionais. É uma área que sempre está crescendo, cada vez mais está crescendo, e vai precisar de cada vez mais profissionais, porque a tecnologia, ela favorece muito a logística. Ok? Aqui é um conteúdo que eu ia deixar, se desse tempo para a aula de hoje. Olha que interessante, né? Vocês vão ver quais diferenças são as diferenças dos caminhões,
Cider. Se não der antes da prova, depois da prova, a gente vai trabalhar isso aqui. Vocês vão ver que para a gente formar uma carga, tá? Ou estufar um container, ovar um container, a gente tem que fazer mais do que essa matemática que eu fiz aqui com vocês, tá? Sobre containers. A gente tem que projetar, desenhar as cargas, entender, por exemplo, no AutoCAD, né? Se, ou de alguma outra forma, outro aplicativo, se esse veículo com essas dimensões, comprimento, largura e altura, vão comportar as caixas da melhor forma possível. Então, existe todo um design de packing, né? Um design de embalagem que acontece, tá, gente? Na hora, quando a gente fala de logística, a gente pensa na embalagem também, não é só o marketing que pensa na embalagem, não. A logística também pensa na embalagem no sentido de você maximizar o transporte, porque um dos maiores custos que nós temos é o transporte. Então, quando se pensa em embalagem, a gente pensa nas características aqui que saturam a carga, o caminhão. Então, tem muita coisa legal aí pela frente aí, ó. Vocês vão ver o que é um rodotrem, qual é a diferença do treminhão, do tritrem, o que é o Romeu e Julieta. Vamos ver tudo aí para frente, mas na aula de hoje não vai dar tempo. Pode abaixar a mão quem não tiver com pergunta e mantenha a mão levantada quem tiver com pergunta, por favor, tá? E aí, só para eu saber se alguém mais tem alguma questão. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Bom, 2.1, pessoal, é o seguinte. É um conteúdo bem rápido mesmo, dá para passar antes do intervalo. Aqui, por exemplo, tem um videozinho. Estou meio agarrado hoje aqui. Mas vai falar sobre... Aí, ó. Vai falar que o transporte depende da armazenagem. A gente considera para poder fazer a armazenagem, o layout, a movimentação. Vocês vão falar de sistema de informação que é importante para poder ter controle dos materiais. Falar quando a gente abre um CD com sem distribuição, a gente tem que definir estratégia de armazenagem, transporte, estocagem. E, enfim. Bom, aí nessa sessão, então, a gente fala especificamente de transporte, a gente vai entender alguns conceitos. Vocês viram aí no meu último material que nós temos aí os modais de transporte, vários tipos de modais de transporte, aéreo, a gente viu aquaviário, rodoviário, dutoviário. Nessa sessão a gente aprende também um conceito chamado Milk Run no sentido da corrida do leite mesmo, igual o fazendeiro faz na fazenda. O Milk Run trabalha a mesma lógica para poder coletar cargas, tanto logística direta como reversa, tá? A gente vai ver outros 3 conceitos independentes que estão totalmente entrelaçados, são conceitos de armazenagem, movimentação e estocagem. Qual que é a diferença entre eles? Vamos conhecer a empresa alimentícia Leiteira Salomé, que industrializa leite e seus derivados, queijo, requeijão, manteiga, iogurte, doce de leite. E ela pretende abrir um CD na região sul, vislumbrando a comercialização em países vizinhos, né, para Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai. E a gente entra em si na situação problema, que nós somos convidados pelo diretor logístico, José Venceslau, nome muito legal, para descrever as premissas iniciais do projeto de gerenciamento de transporte, visando realizar uma análise crítica, definindo os modais e as rotas a serem utilizadas, tanto em relação aos suprimentos, como na distribuição dos produtos da Leiteira Salomé. O transporte de materiais, seja ele matérias-primas, produtos e processamento, que é o Work in Process, o WIP, produtos acabados, sempre recebeu grande atenção por parte dos profissionais da logística, por se tratar do assunto relevante para índice de produtividade, qualidade, segurança e principalmente para os custos de operações logísticas. O gerenciamento das atividades de transporte não pode ser executado como elemento isolado, mas sim como parte integrante do processo produtivo e logístico de uma empresa. E a gente vai ver os conceitos aqui, o conceito da importância do transporte de carga,
visão geral do tipo de modais, o cenário nacional, o que é o Milk Run em si. Nessa primeira aula específica da unidade, nós temos os modais rodoviário, aeroviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário. A gente já até viu na aula passada, né, com o material. Que para Balu, a atividade de transporte de materiais faz parte do conjunto de operações na função de movimentação e tem como objetivo principal garantir o serviço de transporte, que o serviço de transporte seja realizado de modo eficiente e eficaz. Você sabia que existem 5 tipos diferentes de transporte de carga denominados modais de transporte? Sabiam, né? Eu passei na aula passada. Então, aí, eles vão variar de acordo com o Fleury, tá, gente? Para se medir a qualidade do serviço oferecido pelos diferentes modais de transporte, normalmente são avaliadas 5 dimensões principais, que é o tempo médio de entrega, que é a velocidade, a variabilidade do tempo de entrega, que é a consistência, o quanto varia, tá? A capacidade de movimentação, disponibilidade e frequência, como pode ser observado na figura a seguir. Então, o que a gente observa aqui, né? Em termos de velocidade, né, o aéreo é o mais veloz. Depois vem o rodoviário, o ferroviário, o marítimo, o aquaviário e o dutoviário. Mais, né, quando a gente fala assim, mais rápido, mais veloz e menos veloz. Em termos de consistência, né, gente, ou seja, se varia o tempo de entrega, ocorre variações no tempo. O dutoviário é o que menos, a gente tem variabilidade do tempo de entrega, depois vem o rodoviário, o ferroviário, o marítimo e o avião, propriamente dito, tá? Em termos de consistência. Em termos de capacidade de movimentação, o aquaviário é o que mais leva material. A gente vai ver num dos materiais que eu tenho para frente, que a gente vai ver o quanto que uma barca, tá, consegue levar. Tá, gente? Barcos. É muito interessante. Depois vem o ferroviário, depois o rodoviário, o aéreo e o dutoviário com capacidade de movimentação. Em termos de disponibilidade, o mais presente, né, o porta a porta, que vai em qualquer lugar, né, que tem acesso a quase todos os locais, é o rodoviário. Logo depois a gente tem o ferroviário, o aéreo, o marítimo e o dutoviário. E em termos de frequência, né, frequência de entrega, a gente tem o dutoviário, depois o rodoviário, ferroviário, marítimo e o aquaviário. Ok? Bom. Percebe o crescimento do processo de integração entre os modais, que é chamado de intermodalidade, quando a gente tem vários contratos, né? E multimodalidade, quando a gente tem um contrato só, que é fundamental para a melhor utilização da infraestrutura no Brasil. Em geral, uma série de fatores que contribuem direto e indiretamente para a falha de todo o processo logístico. Acima das possibilidades mais viáveis para minimizar o impacto desse problema está na utilização da roteirização da carga. Roteirização é um conjunto de métodos usados para estabelecer a melhor sequência de entrega e coleta de produtos, ou seja, como eu vou sequenciar essas entregas, onde vai entregar primeiro, depois. E existem vários métodos de roteirização, mas destaca-se, né, e ressalta-se o Milk Run, em decorrência de sua simplicidade e eficiência, pois visa a otimização de entregas e coleta de produtos envolvendo clientes e fornecedores. Consiste no seguinte, gente, o caminhão ele vai coletando nos fornecedores as cargas a fim de saturar ao máximo possível a sua carga, o seu caminhão, tá? Então, o que a gente ganha? A gente ganha com uma redução do custo de transporte. Às vezes tem uma carga pequena, é um caminhão pequeno, né, num custo X, a gente tem um caminhão grande num custo particionado, tá? Um custo decomposto. Tem um videozinho aqui, né, que perceba como os Correios se renovam para atender as necessidades dos clientes empresariais e auxiliam no processo de transporte de uma empresa. Vamos ver esse videozinho aqui rapidamente. Vou colocar aqui, tem um áudio. E ela é pequenininha. Claro, claro. Ok, estamos enviando a nova coleção hoje mesmo. É logo. Na hora de enviar objetos ou documentos, conte com um parceiro que é sinônimo de confiança no Brasil e no exterior. Conte com os Correios, porque em cada remessa tem um bem muito valioso.
o nome da sua empresa. Correios e eu e Correios. Correios. Esse vídeo foi só para fazer propaganda dos Correios mesmo, né, gente? Mas, assim, além dos Correios, a gente... além dos Correios, a gente tem outras empresas, né? Mas é uma das mais importantes agências aí de transporte que nós possuímos, né? Gente, vamos fazer um intervalo. Na volta eu vou passar 2.3 para vocês e a gente vai fazer o carro, beleza? Ok. Até daqui a pouco. Um abraço.
Pessoal, vamos lá então de novo aqui. Estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Tomei um susto. Vamos lá. A armazenagem, vamos falar de armazenagem agora. Nessa seção, a empresa de laticínios Leiteira Salomé, a qual está instalada em Guaxupé, Minas Gerais, mas que pretende expandir suas operações pela América do Sul e por isso está planejando a construção de um CD, ou seja, um centro de distribuição. Ela quer exportar, então a empresa pretende entrar com tudo no mercado internacional e ela não vai poupar esforço para comercializar em outros países toda a sua linha de produtos. Tanta inspiração e empolgação se deve ao fato de a região ser um polo produtor e exportador de café, o que levou os investidores a crerem que essa gostosa combinação entre café e leite também poderia acontecer em outros países do continente. E aí nós vamos responder o seguinte questionamento: quais são os fatores que devem ser considerados em relação à localização e espaço físico? Que tipo de depósito será o mais apropriado? Como isso impacta? O que isso impacta? Que tipo de layout deve ser considerado? Dentro do layout, quais espaços devem ser considerados? Quais elementos da armazenagem devem ser considerados? E aí o conteúdo é justamente a dinâmica da armazenagem, os elementos que compõem este processo, os métodos utilizados para minimizar os estoques e, em tempos de operações, tais como cross-dock e transit point. Com a armazenagem em si, né? Você já parou para pensar que em sua casa você realiza o processo de armazenagem? Todo o tempo de geladeira é um exemplo, né? Então, você ou alguém em sua casa provavelmente realiza a compra dos mantimentos do mês, alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, etc. Ao chegar no mercado, você irá decidir onde e como guardar as suas compras e no decorrer do mês irá utilizar esses recursos materiais. Além disso, você terá de fazer o controle para uma nova compra e também para garantir que os mantimentos não envelheçam ou estraguem por má conservação. Essa é uma simples ideia do que é armazenagem, cujo conhecimento a gente vai aprofundar nessa sessão. Então, o que é armazenar, né, gente? Primeiro, né, tem 4 razões básicas para armazenar os produtos. Primeiro, a redução do custo de transporte. Então, o custo de transporte inversamente ao de estoque, inversamente proporcional. Então, por exemplo, você com um grande lote, num caminhão, num bitrem, num tritrem, num treminhão, enfim, a gente vai ver esses veículos aí para frente, a gente vai conseguir transportar uma quantidade muito grande e a gente consegue saturar mais a carga, levar um lote maior e, com isso, armazenar esses materiais. Se eu armazeno, automaticamente eu faço uma compensação. Eu mantenho um estoque em local estratégico, minimizando custos, né, frequências maiores de caminhões menores, tá? A coordenação de suprimentos de demanda, que garante o atendimento da demanda por meio da disponibilidade de suprimentos. Então, eu garanto que eu tenho estoque lá, então vou ter disponibilidade. A necessidade de produção, alguns produtos específicos, por exemplo, queijos, vinhos, bebidas alcoólicas, requerem um período de maturação e envelhecimento, o que ocasiona a necessidade de armazenagem durante o processo. Então, é muito comum a gente ter um produto igual a manga, por exemplo, que vai amadurecendo durante o transporte. Considerações de marketing, buscam uma melhor disponibilidade de produto para o mercado, deixando mais próximo do consumidor e gerando melhor atendimento com relação aos prazos, produzindo efeito positivo nas vendas. Então, você tem uma empresa que é lá em Manaus, que ela fornece para São Paulo. Se a gente tiver um CD em São Paulo, a gente consegue ter essa disponibilidade e essa entrega de forma mais rápida. Tem um artiguinho para aprofundar os conhecimentos, e aqui a gente tem um vídeo, tá? Vamos ver esse vídeo aqui. Sistema de aeração e armazenagem pode garantir maior qualidade dos grãos. A armazenagem de grãos sempre foi uma preocupação muito grande para produtores e empresários, uma vez que a conservação do produto é delicada. Em Rio Verde, esse armazém passa por um processo experimental de exaustão de ar. O objetivo é verificar as condições do grão depois de determinado período armazenado. Nosso objetivo foi fazer uma avaliação, né, do sistema de exaustão, né, em silos metálicos verticais, no qual a gente armazenou o produto durante 2 meses e fizemos um monitoramento da temperatura e também avaliação da qualidade do produto ao longo desse período. E consumo de energia também, do sistema de aeração,
né? E aí, após os 2 meses, tivemos comprovada, né, a eficiência, a diminuição em 2 graus médios, né, na temperatura média da massa de grãos. E ainda um consumo menor nos silos com sistema de exaustão em 60%. Né, a menos no termos de consumo de energia elétrica. O trabalho é desenvolvido em parceria com o Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, que faz toda a pesquisa e coleta de dados, com acadêmicos acompanhando o passo a passo da armazenagem e de informações pertinentes ao assunto. No período total foram 2 meses, né, de coleta, né, e toda semana também a gente retirava os dados também de temperatura. Nós avaliamos o teor de água do produto, o grau de infestação de insetos, a condutividade elétrica também dos grãos. Cada silo tem 22 metros de diâmetro, 22 de altura e a capacidade para armazenar 7.200 toneladas de grãos. Deste lado, o sistema com exaustão. E daqui, o sistema convencional da unidade armazenadora. Os dados foram coletados durante 2 meses. E agora, os resultados agradaram os pesquisadores. Esse trabalho ele vem comprovar, né, a eficiência no sistema de exaustão na redução da temperatura na massa de grãos. E com isso, conseguir, consequentemente, uma melhor conservação do produto, diminuindo aí os riscos de perda, né, de deterioração do produto ao longo do armazenamento. Um dos pontos que está nos estudos verifica as condições de umidade do grão, que não pode exceder nem reduzir em excesso, pois qualquer uma das situações pode se transformar em prejuízo ao produtor. Conclusão que nós chegamos que os exaustores, eles garantem a qualidade do produto. A gente pode comprovar isso observando o teor de água, que se manteve-se ao longo do tempo. Já nos silos que não tinham os exaustores, esse teor de água diminuiu, sendo que assim o produto perdeu peso, né? O armazém, no processo de construção, possui galerias na base do seu piso, onde funciona o sistema de aeração do grão, que busca diminuir a temperatura dentro do silo. Esse sistema é acionado automaticamente pelo calor interno. A pesquisa mostrou ainda que com a redução de temperatura, houve economia de energia elétrica, já que esse acionamento foi menor. O sistema ele era ativado quando a massa de grãos ultrapassava a temperatura de 30 graus. Aí tinha um acionamento automático do sistema de aeração. Então, a massa de grãos com os exaustores, eles não tiveram tanto aquecimento. Assim, diminuiu as horas de aeração. Todo o processo vai ser estudado pelo menos mais 2 vezes para comprovar os resultados e dar base científica aos dados. Até agora, tudo parece estar no caminho que vem contribuir com agricultores e empresários do setor de armazenamento. O trabalho da pesquisa não termina aqui. Nós estaremos acompanhando tudo e quando tiver novidades que sejam de interesse ao homem do campo, é claro que nós estaremos trazendo. É importante esse trabalho das instituições de ensino superior que faz essa interação com a sociedade trazendo benefícios diretos. Bom, a armazenagem, então, a gente tem várias funções, né? Igual a gente falou. E aqui finaliza a questão da armazenagem, né? Na aula que vem a gente vai ver a 2.3 e 2.4. Tem dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. Bom, vamos fazer o Kahoot, então. Eu já compartilhei com vocês, né, lá no grupo, o link do Kahoot. Já coloca a musiquinha aí. Adoro a musiquinha, né? Vamos trocar a musiquinha hoje para vibe dos anos 80. Cada dia uma. Olha a vibe dos anos 80 aí.
Tá faltando muita gente ainda, hein? 32 pessoas ao todo na aula. Faltando 7 pessoas entrar. Estamos aqui aí, não tá parecendo essa vibe dos anos 80, não. Tá parecendo essa vibe dos anos 2000 mesmo. Pessoal, mais alguém tá entrando aí pra gente começar? Mais alguém está entrando aí? Eu posso iniciar? Acho que já pode, né, professor? Pode iniciar. Peraí, professor, estou entrando aqui. Beleza. Esperar mais um minutinho aqui, a gente começa, hein? Engraçado, entrou um e saiu outro. Agora foi. Começou. Vamos lá. 3, 2, 1. Primeira pergunta. É mais eficaz para transportar cargas de baixo valor agregado e grandes volumes a longa distância? Modal, ferroviário, aéreo, rodoviário ou nenhuma das alternativas?
Modal ferroviário, tá? É mais eficaz para transportar carga de baixo valor agregado e grandes volumes a longas distâncias. O aéreo não, tá, gente? É alto valor agregado no aéreo, tá? E a gente está falando aí de longas distâncias, então o ferroviário ele ganha, né? Ele é mais interessante do que o modal rodoviário. Bom, Victor Sen. O que ganha? Qual que foi o certo? O certo é o ferroviário. Ah. Vitor San, depois vem o Patrick, o Marcos, e vamos continuando. Segunda pergunta. O valor do frete ultrapassa em mais de 3 vezes o rodoviário e 14 vezes o ferroviário. Modal ferroviário, aéreo, rodoviário, dutoviário. Essa tá fácil. Pode repetir a pergunta? Tá, o valor do frete ultrapassa em mais de 3 vezes o rodoviário e 14 vezes o ferroviário. Se eu olhar para minha tela, vocês veem a pergunta, tá? Ah, modal aéreo, né? Se eu já estou falando que é ferroviário aqui e se é rodoviário, então sobrou o ferroviário do rodoviário como alternativa. No caso é, se eu já estou falando do rodoviário e ferroviário, esses dois aqui, sobrou só essas duas como alternativa. Valor de frete alto, maior, então é o aéreo. Então, Patrick Madison assume a liderança, depois o Victor San, depois o Eduardo Mendes, a Dora e o Bruno Ascendo. Terceira pergunta. A movimentação de cargas pelas ferrovias do Brasil é baixa e concentrada em apenas alguns produtos. Verdadeiro ou falso? Estão rápidos, verdadeiro, gente. Movimentação de cargas pelo ferrovias do Brasil é baixa, né? E concentrada em alguns produtos, principalmente minério de ferro. Eduardo Mendes assume liderança, depois Isadora, Bruno Ascendo. Quarta pergunta, penúltima. A falta de integração na malha ferroviária com os portos tem grande influência para a baixa movimentação das cargas. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? A falta de integração, infelizmente, de ferrovias e portos faz com que a gente tenha baixa movimentação de cargas. A gente teria maior se a gente tivesse essa integração maior. Você vai no porto e tem um trem chegando, né, no porto, né? Isadora assume liderança, Bruna Sengo, VP Max, Rodrigo e Júlia. 9 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas. Última pergunta. No Brasil, o modal aéreo é predominante na matriz logística, contra apenas 3% do modal dutoviário. Verdadeiro ou falso? Nossa, vocês erraram, hein? É falso, gente. O modal predominante aqui é o rodoviário. Ok? Vamos ver quem assume o pódio, então. Terceiro lugar, Juliana. De segundo lugar, Rodrigo Ferreira. Em primeiro, Isadora. Em quarto, VP Max e o Victor.
Parabéns. Sei que enfim, né, professor? Consegui ficar no pódio. É isso aí, não desistir jamais. E agora ficar no pódio que é difícil, entendeu? Permanecer no pódio. Pessoal, perguntas? Eu não. Tranquilo. Então tá, na próxima aula a gente vê as 2 últimas sessões e a gente já vai começar a se preparar para a prova, tá? Exercícios preparativos para a prova, se ensinar a aula que vem na outra. Ok? Ok. Boa noite, boa semana, professor. Até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite, tchau. Boa Boa noite, tchau, com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, tchau.